Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Nesta aula a gente vai trabalhar um assunto bem comentado que são os micro-organismos, os vírus. Os vírus têm alguns livros, alguns autores que vocês procurarem, alguns autores não consideram vírus um organismo vivo. Por quê? Ele está ali no limite, porque se a gente vê o conceito de um organismo vivo, ele precisa ter o quê? Uma célula. Então, no caso do vírus, ele é acelular. Existem alguns conceitos que a gente vai ver ao longo da aula, e se tiverem dúvidas, podem comentar no vídeo que eu vou tentar responder posteriormente. Então, o vírus, pela estrutura dele, ele é acelular, que eu comentei. Mas ele tem algumas características que colocam ele como um limite, é o limiar entre um organismo vivo, né, e uma não vivo. Então o que acontece? As características gerais do vírus. O vírus mais conhecido são os vírus que nós chamamos de bacteriófagos. É um vírus que infecta bactéria. Então ele é bem estudado. Então eu vou pegar ele como um organismo modelo no vírus. O vírus ele não tem um reino próprio, né? Então seria um grupo à parte. Devido à simplicidade do vírus. Então, quais seriam as características gerais? Ele tem uma cápsula proteica que acaba o quê? Protegendo o material genético, né? O ácido nucleico. No caso de vírus, nós temos alguns vírus que têm somente RNA, uns têm RNA com a enzima do retrovírus, que é a transcriptase reversa, que é diferente do outro que só tem RNA. Tem vírus que tem DNA e RNA. No caso aqui, ó, o citomegalovírus, ele tem os dois. E nós temos vírus que só tem DNA. No caso aqui, o bacteriófago, que infecta a bactéria. Aqui tem alguns exemplos, né? O bacteriófago, o arbovírus, que é um vírus que que acontece? Esse vírus ele infecta insetos, principalmente, por exemplo, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele acaba tendo 4 tipos de vírus conhecidos. Por exemplo, o vírus da dengue, o Zika vírus, o chikungunya e a febre amarela. Então ele acaba transmitindo 4 tipos de doença. Então é um grupo que nós chamamos de arbovírus. Aqui tem o coronavírus, que quase ninguém ouviu falar esse ano. Ele tem um envelope acima do capsídeo, que seria aquela capinha proteica que o bacteriófago tem. O bacteriófago ele não tem o envelope, que é composto principalmente de lipídios. Geralmente vírus, né, o H1N1, o coronavírus, o HIV, eles têm as estruturas no envelope que acabam, seria lipídios, né, que ele acaba interagindo com a membrana celular da célula que ele vai infectar e acaba sendo o quê? Às vezes partes da estrutura da célula infectada acaba se transformando no vírus, que eu vou comentar agora. Então, por exemplo, eu comentei, o vírus ele não tem organelas praticamente, ele só tem o capsídeo, né, e o ácido nucleico. Então, o que acontece? Por que ele está no limiar ali, se é vivo e não vivo? Ele é um organismo acelular e ele depende de outra célula para poder se reproduzir e realizar suas funções metabólicas, mas principalmente a reprodução. Então nós consideramos vírus parasitas intracelulares obrigatórios, porque ele só tem metabolismo, ele só consegue se reproduzir no interior de uma célula. Geralmente é uma célula específica, cada vírus infecta uma célula específica. Por exemplo, tem vírus de plantas, vírus de animais, vírus de bactérias, que são específicos. E o que acontece? Por exemplo, pode ocorrer alguns vírus de um animal, por exemplo, o vírus só infecta um tipo de animal e se adaptar, sofrer algumas mutações e acabar infectando outro animal. No caso, por exemplo, o homem, que vários estudos, vários vírus já ocorreram isso. No caso, por exemplo, do coronavírus, que infectava mais animais selvagens, né? E acabou infectando humanos.
Aqui eu vou comentar, como o organismo é muito simples, eu vou falar de dois tipos de ciclo de vida que é mais conhecido e que é mais cobrado no Enem, no vestibular. Então eu tenho dois tipos de ciclo de vida, o ciclo lítico e o lisogênico. Como eu comentei, o bacteriófago ele é muito estudado, então eu vou falar do ciclo de vida dele, que é aquele que infecta bactéria. Então tem aqui dois tipos de ciclo, inclusive o bacteriófago ele consegue fazer os dois, alguns vírus só faz um ou outro. Então, o ciclo de vida dele, o que acontece? Então, ele precisa infectar a célula. Ele precisa injetar o material genético dele. No caso do ciclo de vida do vírus, né, lítico, o que acontece? Ele acaba aderindo na membrana, no caso aqui da bactéria, ele adere, ele tem alguns receptores que conseguem se conectar com a membrana plasmática aqui da bactéria. Aí ele conecta e ele vai injetar o material genético dele. No caso do bacteriófago, ele injeta o DNA. O que acontece? Esse DNA ele vai acabar impregnado ali, ele vai se misturar com o material genético da bactéria. E ela vai dar como se fosse um comando esse DNA. A hora que a bactéria... O que a bactéria vai fazer? Ela vai reproduzir RNA ou DNA dos vírus que ela infectou, no caso aqui o DNA. Então ela vai produzir vários vírus. Aí ela vai ter um comando, essa célula vai receber um comando, vai sofrer uma lise, né? Ela vai explodir, ela vai se autodestruir e vai liberar vários tipos de vírus. E a própria membrana aqui, como pode observar, vai acabar fazendo parte do organismo dos outros vírus. É aqui que ocorre, por exemplo, se for num humano, quando acaba estourando, né, lisando várias células ao mesmo tempo, o que acontece? Ele dá aqueles picos de febre, né, no organismo, né, que libera muitos vírus para infectar outras células. Então esse seria o lítico, ele injeta o material genético e a célula produz o material genético e acaba liberando vários vírus. E elas vão infectar em outras, né? Então o que acontece? E o lisogênico? Que o bacteriófago também consegue fazer, ele pode fazer os dois. Então o lisogênico ele vai injetar um material genético, esse material genético vai impregnar no material genético da bactéria, e a bactéria, o que vai acontecer? No caso ela não vai reproduzir tantos, ela vai duplicar, mas só que ela vai duplicar junto o material genético do vírus. Aí pode duplicar várias vezes e pode ocorrer o ciclo lítico também para liberar esses vírus, então acaba se reproduzindo rapidamente também. No início a célula não vai entender o que ela está fazendo, ela está produzindo vírus, mais um material genético, depois volta para o ciclo lítico para liberar esses vírus. Então esse é o ciclo lisogênico, bem simples para vocês poderem entender. Então, existem alguns conceitos que às vezes é complicado falar, né? O vírus, então, tem algumas estruturas deles. Por que a gente relaciona muito vírus com infecções, né? Com doenças? Por quê? O vírus ele tem essa característica de ter que infectar outra célula. Então, ele na realidade, ele não quer provocar a doença. Então, ele acaba provocando o quê? Seria o quê? Uma resposta imunológica do organismo, que muitas vezes a doença em si não é o vírus, é o que ele provoca no sistema imunológico. Aqui eu coloquei algumas doenças, né, e algumas curiosidades, né. Ó, aqui a curiosidade seria os prions, que seria partículas de proteínas, ela não chega a ser um vírus, né? Então existe um organismo mais simples ainda e ela provoca uma doença chamada vaca louca. O vírum, que é um vírus que ele tem uma forma ali de resistência, que nós chamamos de vírum. Então seria o vírus fora da célula. Então ele tem uma capacidade de resistência. Dependendo do vírus, ele fica em objetos, em materiais assim. Por exemplo, o HPV, o vírus, né? Esse vírus ele acaba ficando 48 horas, 72 horas em materiais cirúrgicos. Então são vírus, o da hepatite C também, ele fica em materiais. Então acaba o quê? Seria uma estrutura de resistência do vírus e com isso ele acaba infectando mais seres vivos, né? Então é como se fosse uma forma de resistência.
Aqui eu coloquei algumas doenças virais. Um detalhe muito importante que várias pessoas perguntam, para vírus, o que é complicado produzir a vacina? Primeiro, porque ele se esconde dentro das células, então é complicado. E outra coisa, a estrutura deles, às vezes ele tem o próprio material da célula do organismo que ele está infectando. O envelope acaba tendo parte da membrana das células. No caso, por exemplo, do vírus HIV, ele acaba tendo material, então ele infecta uma célula que chama linfócito T, que é uma célula nossa de defesa, então acaba destruindo ali nosso sistema de defesa. Então fica complicado produzir uma vacina. A vacina para vírus não é antibiótico, antibiótico é para bactéria. Vacinas nós temos algumas, né? Nós chamamos de vacina antiviral. Então não adianta nada tomar antibiótico para vírus. Aqui eu listei algumas. Uma próxima aula eu posso comentar as doenças mais específicas, que é complicado porque o vídeo fica muito grande. Então eu coloquei as que tem esse asterisco, são doenças, né, que já existem vacinas eficazes contra o vírus. No caso, catapora, varíola, hepatite B. Esses aqui, no caso, são vírus que têm DNA. E os vírus que têm RNA? Algumas, né? Por exemplo, sarampo, rubéola, cachumba, gripes, né? Algumas têm, febre amarela já tem vacina. Da poliomielite é bem interessante porque o Albert Sabin criou uma vacina na época de uma pandemia contra a doença poliomielite, que é aquela que deixa a criança numa cadeira de roda, ela perde movimentos, né, e acaba indo para a cadeira de roda e às vezes leva a óbito. Então, da poliomielite foi interessante que ele criou aquela vacina da gotinha. Todo mundo, quem é mais velho, já tomou, sabe, lembra dessa vacina que é pela gota. Para mim foi um gênio criar essa vacina, porque antes a vacina era intramuscular, então era mais complicada para aplicar em crianças. Então a gotinha, existe até a propaganda, né, o Zé Gotinha, bem interessante. Praticamente erradicou a poliomielite no Brasil, na América do Sul. Outras doenças, por exemplo, a dengue já tem uma vacina, mas a eficácia é muito baixa ainda. A gente não conseguiu. São doenças que todos os anos, principalmente em países tropicais, acabam afetando milhares de pessoas, né? A raiva é uma doença perigosíssima que a gente pega através de mordida de animais, né, selvagens, animais domésticos também. E a AIDS, que é uma pandemia até hoje, existem tratamentos, mas a AIDS ela é perigosíssima até hoje, porque ela destrói nosso sistema. O HIV, ele acaba destruindo o sistema imunológico, ele deixa completamente nosso sistema imunológico. Então, para perceber, a maioria das doenças, quando eu comento, principal seria a reação do sistema imunológico contra elas. Qualquer dúvida sobre vírus, eu sei que tem muita coisa para ver, vocês podem deixar um comentário no meu vídeo. Espero que vocês gostaram. Muito obrigado.